Né? Tá orando para dar início. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, queremos aqui, Senhor, agradecer-te a Ti, Pai, por essa oportunidade, Senhor, por estarmos reunidas, Pai, a fim de estudar a Tua palavra, Pai, para conhecer a Ti, Senhor, para conhecer o Teu Espírito Santo, Pai, para que através desse estudo, Senhor, desse conhecimento, Senhor, o Senhor possa falar conosco, Senhor, agir em nós e também através de nós, Pai, que possamos nos posicionar dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, Pai. Que juntas possamos nos fortalecer, Pai, nos edificar, Pai. Que juntas possamos, Senhor, formar a Tua igreja, Pai. A Tua igreja viva, Senhor. A Tua igreja firme, Senhor. Que possamos, Senhor, estar levando o Teu caráter para cada um que nos rodeia, Pai. Pai, pedimos a Ti, Senhor, para nos colocar agora, Senhor, no lugar de vasos, Senhor. Vasos esses não de honra, Pai, mas vasos na mão do olheiro, Pai. Para que possamos reconhecer em nós rachaduras, Pai. Para que possamos reconhecer em nós, Senhor, alguns afazeres, Senhor, que possa ser refeito por suas mãos, Pai. Que possamos sair de dentro da casa do olheiro, Senhor, com as suas digitais impressas em nós, Pai. Para que possamos receber o Teu óleo da unção, Pai. Para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai, e futuramente transbordar na vida de outras mulheres, Pai. Pai, que todo embaraço, Pai, que todo impedimento do inimigo venha cair por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Prepara o nosso coração, a nossa mente para receber, Pai, aquilo que vem de Ti, Pai. Para que essa semente, Pai, que for hoje lançada, Senhor, venha germinar, Senhor, venha enraizar, Senhor, venha crescer, Senhor, e frutificar, Pai. Frutificar para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Toma, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Toma meus lábios, Pai, para que venha sair da minha boca somente palavra que provém do Teu Espírito Santo, Pai. Que eu venha diminuir, Pai, que Tu venha crescer através de mim, Pai. Não para que eu venha ser notada, Pai, porque todo conhecimento ser expresso aqui não vem de mim, Pai, vem de Ti, Pai. Vem do Teu Espírito Santo, Pai. Então, eis-me aqui, Senhor, como ferramenta em Tuas mãos, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade, Senhor. Faz em mim, Senhor. Transforma-me, Senhor. Exorta-me, confronta-me e conforta-me, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor. Não me deixe sair daqui, Senhor, a mesma, Pai. Mas que eu venha ser como Jacó, Senhor, naquele encontro no vale de em Peniel, Pai. Que eu possa sair transformada, Senhor. Que eu possa sair, Senhor, de uma forma que seja visível, Pai, o encontro que tive contigo, Pai. Não só a mim, mas que cada uma de nós aqui possamos ser marcadas, Senhor, por encontro que fomos ter contigo hoje, Pai. É essa oração que te faço, já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória, glória, glória. Então hoje a gente vai dar início ao que é teologia, né? A teologia, a gente vai saber o que é teologia hoje. Porém, vamos entender também que a teologia é algo necessário. Tá? É algo necessário. Teologia não é para pregadores, teologia não é para pastores, teologia não é para professores de faculdade. Teologia é para todo cristão. Todo cristão deve estudar teologia. Por quê? A teologia nada mais é que o estudo de Deus. A palavra teologia vem do grego, que quer dizer tel, Deus, logos, estudo. Então, a gente vem ter a tradução de teologia, estudo de Deus. É essa a tradução. E por que isso é para todo cristão? A palavra vai nos dizer em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Essa palavra o Senhor deixa para nós. E o que é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças? Isso quer dizer que devemos amar a Deus de todo o coração. O coração refere às emoções. Todas as nossas emoções têm que ser direcionada para Deus. Toda a nossa alma quer falar de sentimento.
Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Então, de todo o nosso sentimento, devemos amar a Deus e fazer tudo para a honra, para a glória dele, através de nossas emoções, através de nossos sentimentos. E a palavra vai dizer que devemos também amá-lo com todo o nosso entendimento. Quando somos cristãos e aceitamos a Cristo, a primeira coisa que Cristo fala é: tome a tua cruz, morre para nascer de novo. E o que é morrer para nascer de novo? Parte do princípio de que morreu, nasceu. Você nasce, você é uma nova criatura. Uma nova criatura e ao nascimento você é criança. Então esquece tudo que você sabe. Esquece tudo que você aprendeu até conhecer Cristo Jesus. Agora tem que acontecer em você uma metanoia. O que é uma metanoia? Uma transformação de mente. Aquilo que sabíamos, não sabemos mais. Vamos aprender agora de Cristo Jesus. É através deles que começamos agora a aprender a viver, a aprender a falar, a aprender a agir, a aprender a pensar. É através dele agora que precisamos começar todo o conhecimento. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que começar tirando o eu sei. Eu sei, eu já sei, eu nasci assim, eu sempre fiz assim, vou morrer assim. Já morreu, a velha criatura já morreu. Gabriela não existe mais. Ninguém, nova cristã nenhuma, tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, tá? Então não nascemos assim, nem vamos morrer assim. Morremos agora espiritualmente para Cristo Jesus, para agora nascer uma nova criatura firmada nele, porque ele é o nosso exemplo a ser seguido. Então, a palavra já nos diz isso, né? A palavra de Deus vai deixar essa instrução para nossas vidas, que mostra para mim e para você o quão necessário é estudarmos a teologia. É necessário estudarmos a teologia. Porque hoje a gente vai ver que no mundo cristão, né, não hoje, mas desde sempre, tá dando para ouvir legal? Você tá aqui? Mas desde sempre, houve muitos erros teológicos referente à introdução, à interpretação bíblica. Quantas igrejas conhecemos que leva doutrinas que nada tem a ver com a Bíblia? Erradamente, porém, muitas das vezes não é por maldade, é porque acaba se aprendendo assim e continua seguindo em frente com essa mesmo ensino, sem fazer pesquisa. Eu gosto muito de uma frase usada por Timothy Keller, e eu adoro ele. Ele tem um livro que eu sou apaixonada, que é Ego Transformado. Eu acho que eu deixei aí o PDF para vocês, de Ego Transformado. Timothy Keller vai dizer exatamente assim. Deixa eu procurar aqui, que isso estava para me falar mais lá embaixo. Mas eu vou começar falando que eu gosto. Só um momento aqui. Timothy Keller, ele foi uma frase que eu ouvi que transformou assim a minha percepção. Ele fala assim: depois de ler e ouvir de 200 a 300 pensadores, você se torna sábio, desenvolve a sua voz. Agora, se você ouve e lê apenas um pensador, se torna clone dele. Então, é necessário eu ler, estudar, ouvir e aprender não só um pensador. Exemplo, eu gosto muito de Hernandes Dias Lopes, mas ele é homem. Ele é homem, homem é falho, homem erra. Então eu não posso levar toda a minha vida de estudo bíblico em cima do que o Hernandes Dias Lopes tem para me ensinar. Porque o que Hernandes Dias Lopes ensina é o que ele teve de interpretação da Bíblia, foi o que ele teve de revelação para a vida dele. E muitas das vezes o que vai influenciar na interpretação bíblica, na minha vida e na sua vida, é a visão ótica daquilo que vivemos. Exemplo, a gente vai ver muitas vezes que uma pessoa que teve
abandono paterno, não viveu com o pai, né? Ele foi deixado por pai ou não teve um exemplo de pai dentro de casa. O pai sempre foi muito agressivo, o pai era muito agressivo com a mãe. Essa pessoa, automaticamente, para se relacionar com Deus, ela vai se relacionar com Deus a princípio de qualquer forma, menos vendo Deus como pai. Porque ele já criou dentro da mente dele o que é um papel de pai. Só que erroneamente, até ter essa transformação, essa metanoia dentro da mente dessa pessoa e ela entender que Deus nada tem a ver com a visão de pai terreno que ele teve, é um longo processo. Só que para esse longo processo vai ser como? Ele estudando sobre Deus, ele querendo saber quem é Deus, ele até que ele chega a um certo momento que ele vê, não, Deus nada a ver com o meu pai tem. Na verdade, Deus é o pai que eu sempre sonhei em ter. Essa é a verdade. Então, a gente começa a nossa aula com a pergunta, o que é teologia? Eu comecei dizendo que a teologia, a palavra teologia, tem como tradução, porque ela vem do grego, tá? Antes não existia esse termo, teologia, porque foi em Roma que surgiu ali, foi os gregos que começaram ali com essa ideia de estudar Deus. Então, a palavra vem do grego sendo tel, Deus, logos, estudo, tá bom? Então, começamos aí entendendo que teologia nada mais é que o estudo de Deus. E a teologia vou dizer assim, em termos simples, o estudo sobre Deus e tudo que se relaciona com Ele. A gente vai estudar quem é ele e tudo que se relaciona com ele. Como assim, Vanessa? Como ele fala, como ele age, o que ele faz. Dessa forma nós vamos estudar. Mas não é só uma matéria fria, tá? A gente ouve pessoas falar que o estudo de Deus esfria a pessoa. Isso é mentira, isso é falácia, tá? Que a palavra mata, né? O estudo mata. Pois não, muito pelo contrário. A Bíblia vai nos dizer o quê? Meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra vai dizer isso. Então, o conhecimento não vai matar quem eu sou. O conhecimento vai revelar quem eu sou em Cristo. A não ser que a pessoa já vai friamente estudar Deus. A gente vai conhecer ateus que já leu a Bíblia 1000 vezes e não tem uma transformação, porque essa pessoa simplesmente não acredita no Espírito Santo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Por isso que estudando a Bíblia, conhecemos quem é Deus. Porque essa foi a forma que Deus encontrou de se revelar. Encontrou não, que Ele escolheu a se revelar, se auto-revelar para um ser humano. Porque nós não procuramos Deus, nós não buscamos Deus. É Ele que procura se revelar a nós. Porque foi Ele que nos criou para nos relacionarmos com Ele. Tá bom, sim, que eu escuto. Oi? Se vocês quiserem, desliga o telefone de vocês, que aí eu não ouço o que vocês estão falando. Só quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, levanta a mão e aí abre o microfone para perguntar. Tem um microfonezinho desenhado, só clicar em cima dele. Na barra de baixo. Foi? Então vamos lá. A teologia nada mais é que a tentativa humana de entender, organizar e explicar a fé. A teologia busca responder perguntas como: quem é Deus? Quem ele realmente é? Como ele se revela? Qual o propósito da criação? Como devemos viver diante dele? Essas são as principais perguntas que devemos buscar a resposta. Então, para isso, a gente já nasce de um princípio. Ler Bíblia e estudar Bíblia, você não pode ir para ela com a intenção de, Vanessa, eu quero me tornar uma pregadora.
Sinto muito. Tá indo para a Bíblia de uma forma errada. Você só vai se tornar uma pregadora depois que você descobrir quem você é em Deus. Porque nem todos têm chamado para pregar. Nem todos têm chamado para orar. Todos nós oramos. Mas nem todos são chamados para intercessão. É diferente. Porque quando você é chamada para intercessão, Deus vai te dar uma estrutura para te colocar na intercessão. Porque a intercessão nada mais é que guerrear a guerra de outros. Tem que estar preparada. Tem que estar preparada. Intercessão é ver Pedro dentro de uma prisão e uma igreja inteira orando para ver Pedro liberto. E o que a igreja está passando? Perseguição. Mas a igreja, durante a perseguição, ela está escondida orando por Pedro que está na prisão. Isso é intercessão. Então, eu posso até achar o chamado de intercessão lindo, mas eu sou chamada para intercessão? Eu estou preparada para intercessão? Quando a gente se coloca em trabalho de Cristo, em trabalho do Evangelho, levantes vão ter. E não pode te parar. Agora há pouco tempo teve um acampa jovem na minha igreja. E eu já tinha colocado meu nome para participar, então a gente já estava trabalhando com propósito de jejum, oração, tudo envolto dos jovens. Eu moro em comunidade, então isso é um trabalho bem pesado onde eu moro. A minha igreja é dentro de uma comunidade, então você juntar jovens que têm um mundo para se oferecer aqui já se torna uma guerra. Um dia antes do acampamento, meu pai faleceu. E sabe qual era o meu desespero? Meu pai precisa ser enterrado até sexta-feira, porque eu preciso ir para o acampamento. Só que eu não podia falar isso para minha família. Porque minha família ia pensar o quê? Nossa, tá ela preocupada, a beata, preocupada com a igreja. O pai morreu e ela tá preocupada com a igreja. Só que Cristo me ensina, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você tem uma missão aqui na Terra e ela precisa continuar, não precisa parar. Então, você ter um chamado e cumprir o chamado é entender que você vai precisar sofrer mais diante de Cristo Jesus com o trabalho. Você vai ter que entender que não dá para parar o chamado de lado para viver o seu luto. Você vai viver o seu luto dentro do teu chamado. E o melhor, às vezes Deus vai te levantar, alguém que está sofrendo luto, não consegue sair do luto, você enlutada vai ter que ajudar essa pessoa. Isso é evangelho, isso é cristianismo. É entender que eu me colocar aqui agora nessa posição de estar dando uma aula, levantes vão se levantar. Hoje o dia foi pesado desde a hora que eu acordei. Eu tô aqui, ó, com a Anne sentada aqui no chão, porque ela veio trazer o notebook dela para poder fazer a aula, porque no meu a gente não estava conseguindo entrar. Isso é guerra. É guerra, mas uma guerra que não pode paralisar. Antes de entrar, eu falei com a Anne, eu tô nervosa, e eu com vontade de chorar. E eu com vontade de chorar. Mas eu tenho um chamado. Meu chamado é ensino. Eu gosto de pregar? Eu gosto de pregar. E a maioria das vezes que eu vou pregar, a pessoa fala assim, você parece que palestra. Parece que você está ensinando. A sua pregação é diferente. E olha que eu sou pentecostal. Mas eu não tenho jargão de pentecostal. Eu não falo em línguas quando eu estou pregando. Eu falo em línguas. Mas quando eu estou pregando, eu não falo em línguas. Quando eu estou pregando, eu estou certa ali. Eu nem gosto de quando eu estou pregando, a igreja fica dando muita glória. Porque muitas das vezes, quando está dando muita glória, não está prestando atenção. Começa um culto envolvente, mas um não culto. Que as pessoas estão prestando atenção na palavra. Porque a ideia de eu ir pregar não é receber glória. É dar glória para ele. Pessoas têm que sair dali daquela pregação transformadas, impactadas, conhecendo quem é Cristo, encontrando o caminho que ela precisa. Esse é o propósito de uma pregação. Não é um culto rodando, dando glória, gritando,
colocando a pregadora lá em cima? Não. Então temos que saber isso. Então, a partir de quem é Deus, eu trago para vocês Jó 42, verso 5. Pode falar, Natália. Eu vou falar que pregar a palavra é uma grande responsabilidade, porque não é sobre ele. Exatamente. Sair dali conhecendo, sabendo quem ele é, sabendo quem ele é. Exatamente. 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 De princípio, você tem, como pregadora, você já tem que chegar revelando Cristo. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: essa Natália eu não conheço. É uma outra pessoa, é um outro ser humano. Cristo tem que ver. Dentro da nossa família mesmo, a gente prega dentro da nossa casa, dentro da nossa família, sem abrir a boca. Eu não preciso falar para as pessoas da minha família quem é Cristo. Meu pai era ateu. Não gostava de ouvir oração, não gostava de ouvir uma palavra. Mas quando eu estava na casa da minha avó para almoçar, ele falava: pede a Vanessa para orar antes. Pede a Vanessa para orar antes. Pede a Vanessa para trazer uma palavra antes, que eu gosto de ouvir ela falando de Deus. Eu nunca cheguei pro meu pai e falei: pai, tá errado. Você não pode ser ateu, Deus existe. Não, não. Enquanto as pessoas tentaram enfiar Jesus Cristo minha goela abaixo, ele não desceu. Ele não desceu. Então não é enfiando Jesus Cristo a goela abaixo. Não é. É conhecendo ele. E através do que você conhece dele, ele agora vive em você. E ele se revela através de você. É sobre isso. E Jó vai dizer isso muito bem. Jó, quando no capítulo 42, a partir do verso 5, ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitas mulheres conhecem Deus, muitas mulheres e homens conhecem Deus só pelo que ouviram de alguém. Mas a teologia nos leva a abrir a Bíblia e investigar e ver com os próprios olhos quem ele realmente é. Isso é a teologia. Com certeza, cada uma de vocês aí já tiveram a experiência de estar em um ambiente e chegar alguém e a pessoa falar assim: chegou fulano. Ó, cuidado, porque fulano é assim, 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 assado. E aí você já toma aquela visão da fulana. E aí você já não quer chegar na fulana. Mas no percorrer da vida você acaba se aproximando da fulana. E quando você se aproxima da fulana, você vai ver que todas as características que a outra falou tá nela e não na fulana. Quantas vezes a gente vê isso? E aí fala: ó, fulana gosta de uma fofoca, fulana gosta disso, fulana gosta daquilo. Aí quando tu vai conhecer fulana, fulana não fala da vida de ninguém. Fulana nem gosta de falar, mas quem gosta de falar é quem? A outra que tava lá te envenenando contra a fulana. Isso eu aprendi a não lidar mais com ninguém assim. Mas com ninguém. Você pode chegar para mim e falar assim: ó, Vanessa, não confia na Eliane Melo. A Eliane Melo é assim: eu não vou dar ouvido pro que a pessoa falar, eu vou precisar ter o meu relacionamento com a Eliane. Eu preciso saber, através da minha vivência, quem é a Eliane, para me saber se a Eliane é isso tudo ou não. Então, muitas das vezes, eu não aceitava Jesus, porque quando as pessoas me apresentavam Jesus, não era um Jesus que eu queria. Não era um Jesus que eu achava legal andar. Mas foi através da leitura da palavra que eu conheci esse Jesus e me apaixonei por ele. E sou apaixonada por ele. Eu não vejo o dia do meu noivo vir me encontrar. Eu não vejo um dia. Eu anseio, eu olho para esse mundo e falo assim: nada mais nesse mundo me enche os olhos, a não ser a perspectiva de ver o meu noivo. É essa a minha razão de viver hoje. Então, ele
Ele se revela pra gente através de quê? Não é através do que eu falo. Esse é o Jesus que eu conheço. E aí o Jesus que eu conheço, o que que ele é para mim? Ele é o amor que eu procurei em vários homens e não encontrei. Ele é o abraço paterno que eu procurei no meu pai e não encontrei. Ele é o aconselhamento de sabedoria que eu procurei na minha mãe e não encontrei. Às vezes você tem a sua mãe a sua melhor amiga. Então você não precisa ver em Jesus a sua melhor amiga mãe. Eu precisei ver isso nele. Então ele hoje é isso para mim, né? Eu não sei se eu cheguei a botar a pregação da mulher samaritana, eu acho que eu botei. A pregação da mulher samaritana, a passagem da mulher samaritana mostra realmente isso pra gente. A palavra ali vai começar dizendo que há necessidade de Jesus passar em Samaria. Ali a necessidade de Jesus passar em Samaria não era uma necessidade geográfica. Não, porque os judeus, eles davam... Nossa, a reunião irá encerrar em 10 minutos. Já tem meia hora que eu tô aqui. Qualquer coisa você faz outra sala e chama de novo. Ó, a reunião tá dando para encerrar em 10 minutos. Se encerrar, eu vou abrir outra sala e vou botar o link no grupo de novo, tá bom? Porque tem tempo. Então, qual era a necessidade de Jesus passar em Samaria? Porque havia uma mulher sedenta, uma sede insaciável que precisava ser saciada em Samaria. Essa era a necessidade de Jesus passar em Samaria, porque quando ele nos encontra é dentro da nossa necessidade. Ele nos encontra sim através das nossas necessidades. Então ele vai para Samaria não por necessidade geográfica, porque os judeus eles passavam dando volta para Samaria porque judeus e samaritanos se odiavam. Então Jesus passa ali porque essa mulher procurava saciar a sede dela em relacionamento. Essa mulher procurava saciar a sede dela em coisas terrenas. Tanto é que era de costume as mulheres de Samaria ir buscar água no início do dia, logo pela manhã, porque a água estava limpa, né? Toda a sujeira do poço já tinha pousado e ali tirava. Então, creio eu que essa mulher foi de manhã tirar água junto com todas as outras mulheres. Mas a sede dela era tanta que havia necessidade dela voltar ao poço para buscar mais água, porque não saciava a sede dela. E a sede insaciável, ela faz isso, faz a gente querer água que nem limpa é. Faz a gente querer o que é dos outros, porque Jesus vai falar, diz-te bem, 5 maridos tu já teve, o que tu tem hoje não é teu. Ela procurava saciar a sede dela até que não quer, naquilo que não era dela. Quantas vezes a gente tenta saciar a nossa sede naquilo que Jesus nem tem para nossas vidas, não é o que ele quer para você, não é o que ele quer para mim. Mas a gente insiste em querer saciar a nossa sede ali. E a gente sacia a sede momentânea e daqui a pouco a gente está o quê? Insatisfeita e insaciável, procurando matar a sede em outros poços. Aí você quer trocar de trabalho, aí você quer trocar de casa, o bairro que você mora já não é legal, o trabalho que você tá já não faz bem para você, a igreja que você congrega hoje não te sacia mais, você quer mais. Só que o problema está na sua sede insaciável, porque tu ainda não encontrou a fonte que jorra água para a vida eterna. Essa é a questão do cristianismo. Precisamos saciar a nossa sede nele. O salmista vai dizer isso. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Ele é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Que é ele que me leva para pastos verdejantes. É ele que me põe no aprisco seguro. É ele que cuida de mim. Então, quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não preciso de mais nada. É esse estudo da teologia que nos leva a conhecer quem é Deus na nossa vida. Então, a gente entende como ele se revela para nós através das Escrituras. A gente também vai buscar nesse estudo teologia qual o propósito da criação. Por que ele nos criou? Para quê? Por que ele nos criou? Precisamos sim fazer pergunta para Deus. Como que fazemos pergunta para Deus? Fazendo pergunta para a Bíblia. Faça pergunta para a Bíblia. Senhor, por quê?
Por que aconteceu dessa forma? Senhor, por que tu deixou aquele povo peregrinar 40 anos e não deu a oportunidade deles entrarem na terra prometida? Senhor, por quê? E a gente vai ter essas respostas dentro da própria Bíblia. Hoje eu tive resposta, eu falei assim, Senhor, porque estava tudo dando errado aqui para entrar nessa aula. Eu falei assim, por que comigo nada dá certo? E ele me levou para Jacó. Porque você ainda está tentando fazer as coisas do seu jeito. Eu não já te prometi? Jacó recebeu a promessa da bênção da primogenitura ainda no ventre. Deus falou para a mãe dele, o mais novo servirá o mais velho. Ou seja, dentro do ventre, Jacó já tinha recebido a bênção da primogenitura. Mas Jacó enganou o irmão, Jacó trapaceou o pai, Jacó enganou, Jacó foi para Labão, foi enganado, experimentou do próprio veneno. Só quando ele teve o verdadeiro encontro no Vale de Jaboque com Deus, quando Deus pergunta para ele, quem é você? E ele fala, Jacó, o enganador. Porque Jacó quer dizer o enganador. Aí sim, Deus fala, a partir de hoje é Israel. Porque quando reconhecemos quem somos, é que descobrimos quem somos nele. Quando revelamos para Deus a nossa identidade hoje, aqui nesse mundo que nos corrompe, é que Ele nos dá a identidade que Ele nos criou. Porque Jacó já era Israel. É uma promessa que Deus fez a Abraão sendo cumprida e Jacó sabia dessa promessa. Ele já tinha recebido, mas Jacó tentou usar de artimanhas para poder enriquecer, para ter bênção. Jacó era o corredor de bênçãos. Eu botei o vídeo hoje aí, que esse vídeo mexeu muito comigo. Jacó era o corredor de bênção, ele corria atrás de bênção, mas ele não queria saber quem era o Deus abençoador. Ele já tinha o Deus da bênção. Quantas de nós vivemos assim? Queremos a bênção, mas nem conhecemos o Deus abençoador, o Deus da promessa. Porque se ele fez a promessa, a bênção vem dele. E se ela é tua, confia, é tua. Acabou. Então vamos lá. O estudo da teologia também vai trazer para a gente como devemos viver diante dele. Que aí traz através da revelação da identidade de Jacó. Quando reconhecemos quem somos, ele vai revelar para nós o que precisa ser mudado. E aí, diante dele, conhecemos como devemos viver diante dele. Descobrir a nossa identidade nele. Dentro do estudo teológico, existe também várias sistemáticas de teologia. Tá? E vou citar algumas delas. Teologia bíblica, que é o que eu ofereço aqui, a teologia bíblica. E depois eu vou falar o porquê que eu bato no teclado da necessidade da teologia bíblica, tá? Sistemática é dividir os estudos dentro de sistemas, mas tem algumas linhas teológicas que nos levam para longe de Deus e não para perto de Deus. Então precisamos ter esse cuidado com o estudo da teologia. Também temos a teologia sistemática, que organiza os temas Deus, Cristo, Espírito Santo, Igreja, pecado, salvação, escatologia e muitas outras sistemáticas que é dividida de forma lógica, tá? A teologia, ela pode ser estudada dentro da sistemática o quê? A partir de hoje eu vou estudar a Bíblia para conhecer quem é Cristo Jesus de Gênesis a Apocalipse, porque ele está de Gênesis a Apocalipse. O nome Jesus Cristo está de Gênesis a Apocalipse? Não. Mas Cristo Jesus é encontrado de Gênesis a Apocalipse. Tá? Porque nada mais é, a palavra é Antigo Testamento, a promessa do Messias. História do povo que espera o Messias. Novo Testamento, o Messias veio. Cartas apostólicas e história da igreja. Ele voltará. Então temos a promessa do Messias, a vinda do Messias e a promessa do retorno do Messias. Por que isso, Vanessa? Para que a gente entenda que Deus prometeu há mais de 2000 anos atrás, foi cumprido o que ele prometeu. Então, se ele cumpriu, ele cumprirá o que ele ainda promete. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem
para que se aborreça. Falei errado. Mas vocês entenderam. Então, essa é a necessidade. Também temos a teologia histórica, que estuda como a fé cristã foi entendida ao longo dos séculos. Você vai ver que a teologia histórica vai trazer para a gente algumas teologias de historiadores do passado, de como foi revelado a história para Billy Graham, por exemplo, John Wesley, né? Charles Spurgeon. Então a gente vai ver a revelação das escrituras através dele durante a história. Porque muitas das coisas que foram reveladas para Charles Spurgeon foi para aquele tempo. Exemplo, Charles Spurgeon não teve esse conhecimento que nós temos agora, a tecnologia onde podemos fazer chamada em vídeo simultâneo e estudar. Né? A gente tem aí Suede, que é da Alemanha. Então, aonde que Charles Spurgeon pensou que ele poderia pregar para alguém na casa dele na Alemanha? Então, ele não tinha essa revelação. Encerrou. Encerrou. O que eu faço aqui agora? Tem que pagar mesmo.